Sexoterapia, para quem gosta de falar, para quem gosta de fazer e até para quem não gosta. Em sua famosa TED, A Invenção de uma Bela Velhice, a antropóloga Miriam Goldenberg é taxativa. A curva da felicidade tem formato de U. São mais felizes as pessoas mais novas e as mais velhas. Segundo ela, as mulheres mais velhas encontram a felicidade ao se permitirem ser livres. Elas descobrem que o tempo é o verdadeiro capital e não querem mais desperdiçá-lo. Essa liberdade que as mulheres sentem na terceira idade se reflete no sexo? Será que elas são mais felizes também no campo afetivo e amoroso? Como mulheres com mais de 70 anos lidam com a sua sexualidade? Sexo na terceira idade é o tema deste episódio de Sexoterapia, um espaço criado por Universal UOL para falar de sexo e relacionamento. Eu sou Marina Bessa e, ao meu lado, a sexóloga mais disputada do Brasil, Ana Canosa. Ana, chegamos ao último episódio dessa temporada, hein? O tempo voa mesmo. Com essa fase maravilhosa com a terceira idade, não é? E com uma convidada maravilhosa que muito me honra. E eu quero dedicar este episódio às minhas falecidas avós e também a todas e todos alunos da Faculdade da Terceira Idade, com quem eu tenho aprendido, trocado, compartilhado há mais de 20 anos o tema da sexualidade na terceira idade. Ana, e conta pra gente, há sexo na terceira idade? Claro, é verdade isso? Claro que há sexo na terceira idade. E pode ser sexo dos bons. Há percalços, desafios. Problemas, doenças crônicas, há. Mas também há muita disposição para o abraço, há muita disposição para a alegria. E há muitas possibilidades, inclusive médicas, para ajudar em questões que estão relativas à resposta sexual. Pá. E ninguém poderia ser uma convidada melhor para essa conversa que Miriam Goldenberg, a própria antropóloga, escritora, autora da TED, que eu mencionei na abertura desse episódio, e que há muitos anos se dedica a estudar e falar sobre o envelhecimento. Oi, Miriam. Que prazer ter você aqui com a gente. Eu vou dizer o mesmo, Marina, Ana. Vamos falar de um tema tão importante, que mobiliza tanto as mulheres e os homens brasileiros, tema cheio de tabus, e que, ao mesmo tempo, pode libertar tanta gente e pode também aprisionar. Isso que hoje, nossa conversa, eu acho que a Ana vai concordar, sexo pode ser uma libertação e pode ser também uma prisão. Por quê? Se nós ficarmos colocando muitos modelos, muitas obrigações, muito o que é certo e o que é errado, o que é saudável, o que não, o que é normal, o que não, qualquer idade vai sofrer muito mais do que ter prazer. Então, por isso que eu gosto tanto de falar sobre sexo, porque falar de sexo é falar de liberdade. E falar também de sofrimento. Então, vamos falar de sexo e vamos falar de liberdade e de sofrimento. Uma coisa que você está falando, quando você fala pode, eu sempre acho que, do que eu tenho vivido, agora estou falando da minha vivência com alunas da terceira idade, é a possibilidade, acho que a possibilidade de falar ou de tratar a sexualidade com naturalidade é o mais importante de tudo, porque a gente nem pode, também de novo pode, achar que todos os idosos e idosas, com as suas histórias de vida, Isso. com as suas experiências, precisam sair fazendo sexo. Isso. Mas também a gente não pode dizer que as pessoas na terceira idade precisam encarnar um papel
né, que é a pessoa sexuada na nossa sociedade. Então, veja, a possibilidade da vivência é que é maravilhosa, e é para isso que a gente vai atentar. E como a Miriam está dizendo, vivência implica em prazeres, alegrias e dores. Isso é. E, Ana, o que eu acho bem importante e que eu percebo, assim, principalmente nas últimas, já que eu pesquiso esse tema há 30 anos, mas principalmente nos últimos 10 anos, uma certa imposição autoritária do que você deve fazer para ser uma pessoa saudável, moderna e feliz. E o que eu percebo nas minhas pesquisas, eu pesquiso há 30 anos, eu tenho uma pesquisa com 5.000 homens e mulheres, é que cada um sabe muito bem qual é a sua forma de ser feliz, qual é o seu tesão, qual é o seu prazer, qual é a sua relação, o que ele quer da vida. Então, às vezes, me assusta um pouco, Ana. Eu vou a alguns debates, eu falo assim, da minha pesquisa, 60% dos homens dizem que são infiéis e 47% das mulheres dizem que já foram infiéis. Tudo bem, é um dado. Só que quase todas gostariam de ter um parceiro fiel. Na minha pesquisa, eu falo da minha pesquisa, um grupo pequeno, de 5.000 pessoas. Aí vem, mas que conservador, que coisa atrasada querer ser fiel. Eu falo, eu não tô defendendo nada, eu só estou falando o que os homens e as mulheres dizem. Eles gostariam não só de ter parceiros fiéis, mas de ter um tipo de relacionamento em que eles pudessem também ser fiéis. Eu só estou dando um dado. Mas isso é um absurdo, porque o que vale é swing, é poligamia, é poliamor, blá, blá, blá. Então, isso aí é um alerta. Cada um, hoje, tem condição de escolher o que lhe dá tesão, o que lhe dá prazer, o que lhe dá vontade, da forma que for. Por quê? Por que eu falo isso, Ana? Porque o sofrimento de você não se achar normal é muito grande. Muito, muito, porque você perde a referência de pertencimento. Exatamente. E vale para a gente, né, Miriam, um chamado aos filhos, aos familiares, porque é muito curioso que às vezes tem este dilema. Quando a minha mãe vai envelhecendo, né, não a minha mãe de Ana Canosa, estou falando minha mãe, e eu não quero este problema, então eu vou lá e estimulo ela a dançar, eu estimulo ela a sair, eu falo para ela arrumar um namorado, eu fico enchendo o saco para que ela saia, para que ela, né, seja ativa e faça coisas. A hora que eu tenho filho, aí eu quero que a minha mãe fique cuidando do meu filho. E aí eu não quero mais que ela saia. A hora que ela quer arrumar um namorado aos 70 anos, aí eu, nossa senhora, pelo amor de Deus, como assim? Então, cabe aos filhos e à sociedade, filhos e filhas, netos, entenderem essa história de cada um e que a intimidade e a privacidade, elas precisam ser respeitadas, né? Então, aí pega aquela pessoa lá da idade e fala, vamos vender a casa porque ela está morando sozinha. Como assim vamos vender a casa? E ela vem morar comigo. Isso é importante, Ana, porque eu tenho um livro que chama Por que os homens preferem as mulheres mais velhas. Tem muita mulher mais velha que está namorando, dançando, passeando, querendo, cheia de vigor, cheia de tesão, namora um cara mais novo. Quem que é mais contra essa mulher? As filhas. Sim. As amigas. Ele está se aproveitando de você, está com interesse no seu dinheiro, ele vai te largar daqui a pouco. Quer dizer, ela está querendo viver a vida dela, está querendo namorar, está querendo dar uns beijos e não pode, porque além da vergonha que ela mesma sente por ser uma mulher mais velha, que está namorando um cara mais jovem, na nossa cultura isso é um horror, ela sofre uma pressão horrorosa dentro da família e das próprias amigas. Então, se nós não começarmos a enxergar que hoje as mulheres, eu falo mais das mulheres mesmo, porque os homens sempre tiveram mais liberdade para fazerem o que bem entende, mas hoje as mulheres têm mais liberdade e mais escolha,
E quando você condena a sua mãe ou a sua amiga mais velha, você está se condenando e se aprisionando, nós não vamos ter muita saída, porque o preconceito vai continuar se fortalecendo. Então, a hora é essa, a hora da virada é quando nós temos mais escolhas. E hoje nós temos, apesar do preconceito, apesar do estigma, apesar da violência, nós temos mais escolhas para viver tudo, inclusive o sexo com mais liberdade. Perfeito. Ó, já vou passar para o primeiro caso, porque tem muita coisa para a gente discutir. Vamos lá? O primeiro caso do dia é o da Raquel, de 65 anos, de São Paulo. Manda casos. Quando eu e o meu marido nos casamos, há 42 anos, nossa vida sexual era bem regular. O sexo virou parte da rotina e depois da menopausa, a qualidade e a quantidade diminuíram ainda mais. Eu sentia incômodo, ele já não tinha mais a mesma disposição. Mesmo assim, eu sentia muita vontade de continuar sentindo prazer com ele. Aí me caiu a ficha. A gente precisava fazer sexo quando tinha vontade, sem se preocupar com regularidade, sem regras. Descobrimos, por exemplo, que se masturbar juntos é uma delícia. A penetração não é mais a estrela das nossas relações. Eu deixo as coisas fluírem, mas ao mesmo tempo tento criar momentos para que as coisas aconteçam. De manhã, em vez de sair correndo da cama, a gente fica junto mais um pouquinho para curtir aquele período em que a gente está mais disposto para transar. Eu tive que readequar as minhas expectativas e ampliar o conceito de o que é sexo. Sexoterapia. Muito bom. A Raquel é super, né, a sabedoria da Raquel é demais, né? Muito aproveitar, bom. Você veja, então ela fala, aproveitar amanhã, então já conhece o corpo da parceria, já fica ali, já aproveita, porque é assim que a gente... E gente, é assim com tudo. Às vezes as pessoas ficam tão loucas, assim, não, como é que eu faço para ter disposição de 70 anos? Meu bem, olha só, tudo vai mudar. A resposta sexual vai ficar mais lenta, assim como a gente fica mais lento, e tudo bem também, né? Isso não significa falta de atividade, isso não significa falta de tesão. Então, esse conhecimento corporal, do momento em que eu estou mais disposta, mais disposto para a atividade sexual, é super importante, né? Quer dizer, essa coisa de você poder fazer com calma, de rir da dificuldade. Ih, será que vai hoje, gente? Vamos lá. Né? Oh, dor nas costas. Outro dia eu estava com um casal no consultório que era isso. Tinha uma questão ali de como ele conseguia manter a ereção de um jeito melhor, para não perder a ereção, né? E aí tinha algumas posições que ele tinha mais excitação e que favorecia. Daí ela discutia com ele, assim, não, gente, mas essa não dá, meu bem, porque essa dói minhas costas, não, essa não vai dar, temos que pensar em outra. Veja, com naturalidade, dando risada, né? Se redescobrindo, um dia vai, aí um dia perde a ereção e tudo bem, então aí a gente faz outra coisa e não se preocupar com isso. Então vamos dizer, a gente, acho que talvez... Eu acho que uma coisa que a gente tem ao envelhecer, né, é brincar mais com a vida. Né? Eu acho que quando você traz, e claro, nem todas as pessoas na terceira idade chegam neste ponto da vida brincando com a vida. Porque tem, às vezes, histórias muito tristes, histórias sexuais de abandono, de abuso, né? Depende muito também do contexto socioeconômico. Então, tem uma série de questões que envolvem também essa disposição. Mas quando a pessoa tem disposição para viver, você vai adequando as coisas, e tudo bem, vai rindo disso, e vai buscando formas de se relacionar. Uma coisa que eu acho que é muito importante, que a Ana está falando, é que sempre que nós falamos de velhice, uma tendência de colocar uma vírgula que é a maioria dos velhos pode ter problemas, mas cresce cada vez mais e vai crescer cada vez mais número de velhos que vão viver a velhice muito bem. E nós precisamos falar deles também, porque às vezes parece até que nós só podemos falar da miséria da velhice, do fracasso da velhice, das doenças da velhice, da violência da velhice.
Temos sim, e falamos o tempo todo. Eu vivo falando de velhofobia, escrevendo sobre velhofobia na Folha, no UOL. Mas vamos falar também daqueles velhos que estão plenos, que são os velhos que nem se enxergam como velhos. São muitos. E o que eu acho, Ana, que é o mais difícil é essa conversa. É a conversa com o outro e a conversa consigo. Eu posso não gostar da penetração, mas o que será que eu gosto? Porque se eu nem aprendi direito, né, uma geração mais velha não teve essa liberdade tão grande na juventude como os mais jovens, se eu não conheço bem o que eu gosto, como que eu vou descobrir aos 65 anos o que me dá prazer? Como, né, a Raquel falou, eu descobri que é me masturbar junto com ele. Então, ela precisa primeiro descobrir o que dá prazer a ela e depois se conectar com o parceiro topar. É muita coisa, né? Então, o que eu diria sobre os meus pesquisados mais velhos? Algumas mulheres ligam o botão do foda-se e vão procurar mesmo quem corresponda. Pode ser qualquer idade, ou sozinhas, ou até com outras mulheres. Muitas mulheres, a vida inteira, heterossexuais, que se achavam heterossexuais, descobrem, depois dos 50, depois dos 60, o prazer e a amizade, a intimidade com outras mulheres. Mas são poucas as que têm essa liberdade de ligar o botão do foda-se e vou viver minha vida com mais jovem, com mulher, sozinha, vou viver meu prazer. Então, o que mais eu gostaria que a gente pensasse é essas mulheres que estão na plenitude, não estão se sentindo velhas, que estão ou não com um parceiro, como que elas podem, ao longo da vida, irem sem obrigação, mas buscando o que realmente dá prazer. Às vezes o prazer não é o sexo, às vezes o prazer é o beijo na boca. Aliás, eu vou contar um segredo para vocês. As mulheres que eu pesquiso reclamam muito mais de falta de beijo na boca e falta de romance do que de falta de sexo. Porque penetração elas têm. O cara vai lá, acabou. Mas elas não têm o romance. Eu até brinco que preliminares... Olha, é a mesma reclamação das jovens. É isso mesmo. E das mulheres de meia idade, a mesma reclamação. Elas reclamam exatamente porque elas falam assim, preliminares para mim, não é aqueles 10 minutinhos que preliminares para mim é tudo que ele faz durante o dia. Como ele me trata, se eu me sinto única, se eu me sinto especial, se eu me sinto atraente, se eu me sinto desejável. Isso é preliminar. Isso é que faz o tesão ficar vivo numa relação, e não 10 minutinhos, blá, 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 blá. Então, as mulheres que eu pesquiso, e aí tem mulher de 50, de 60, tem mulher também de 40, Marina, que fala o seguinte, sexo eu tenho, não me falta, mas falta tantas outras coisas. Falta romance, falta eu me sentir especial, falta beijo na boca, falta intimidade. Aliás, é a principal reclamação delas, falta intimidade. Aí o cara fala para mim, porque eu também pesquiso homem, né? O cara fala para mim, mas como ela reclama de intimidade? Eu vou para o banheiro de porta aberta, eu fico pelado na frente dela, nada disso, né? eu faço tudo. E ela fala, intimidade não é nada disso, intimidade é essa entrega, essa escuta, até o silêncio é intimidade. Ô, Miriam, e é isso que elas mais reclamam. E eu não sei se você concorda comigo, mas o que eu observo é que mulheres que têm intimidade com os parceiros, agora eu estou falando das mulheres heterossexuais, elas têm intimidade com o parceiro, carinho e companheirismo, elas lidam muito melhor com uma disfunção erétil do parceiro, por exemplo. Lógico. Muito melhor. Por quê? Aquelas que não têm isso, ou que vivem relacionamentos
cuja a sintonia é péssima, que foram, né, com homens muito machistas, que nunca olharam para as necessidades dessa mulher, o pinto duro vira a referência do ser desejada por aquele cara, porque não tem outra referência. Isso. Não tem o convite da dança, não tem o jantar gostoso, a escuta e a conversa. Então, vira o pinto duro. Então, ela fica condicionada. Bom, enquanto tem pinto duro, me deseja. Então, a hora que esse homem começa a mostrar uma disfunção erétil, ela vai, duas coisas, ela vai muitas vezes ser cruel com esse cara, porque agora é a hora dela ser cruel, então ela fala, agora vai. Cadê esse pinto duro? Que aí ela vai descarregar também muitas frustrações. E vingar, né? Porque é uma relação tóxica que já vem muito... Mas também ela faz essa cobrança porque é o único referencial que ela teve. É verdade. Isso é maravilhoso que você está falando, Ana, é tão maravilhoso, por quê? Porque o que eu escuto das mulheres, que elas mais querem, quero ser única, quero ser especial, quero ser insubstituível. E o pinto, ou o pau duro, como você falou, pinto, eu acho que elas falam, o pau duro é uma prova concreta de que eu sou atraente, sou desejada e sou especial. Elas não têm nem desejo de transar muitas vezes, mas aquele pau é um símbolo de que eu sou uma mulher especial, única, insubstituível, porque esse pau duro simboliza isso. No momento que ela não tem isso, e não precisa ser disfunção erétil. Agora, na pandemia, muitos casais estão passando por isso. E eu não diria que eles têm disfunção erétil, eu diria que eles estão sofrendo deprimidos, com outros problemas, outras prioridades, outras energias que não permite esse tipo de energia sexual agora. E isso, para as mulheres, está sendo complicadíssimo. Eu tenho escrito muito na Folha sobre isso. Por quê? Não é que elas estão com tesão, com vontade de transar, elas estão com medo. Será que eu não sou mais? Será que elas não admitem a possibilidade de que ele também, como ela, está sofrendo tanto que não tem energia para transar? Elas ficam, será que eu estou horrorosa? Será que ele está transando na internet com outra mulher? Será que depois que isso terminar ele vai procurar outra mulher mais jovem do que eu, porque ele já perdeu totalmente o tesão? Então, aquele pau duro vira tudo. No entanto, e aí o que você falou é lindo, quando a relação não é o amor, o tesão, não está simbolizada no pau do cara, e sim em todas as preliminares, né, em como um trata com respeito, como respeita o espaço e o tempo de cada um, como que um admira o outro, reconhece o que o outro faz, o carinho, o beijo, a brincadeira, a risada. Aí o pau duro é um detalhe que vai ou não surgir durante a pandemia ou o envelhecimento, o que for. Agora, existem tantas formas de amar. E o pau duro é um detalhe, né? Não chega a ser nem 20 centímetros de detalhe. Não, e no fim das contas, o que vocês estão falando, né, é isso, é que a qualidade do sexo na terceira idade e a importância do sexo na terceira idade tem tudo a ver com como foi construída toda essa vida amorosa da pessoa durante a vida toda, né? Isso. Se ela se sentiu desejada, sexy, gostou de sexo, foi bem cuidada e acolhida e teve intimidade com o parceiro durante a vida toda, todas essas fases que a gente falou aqui nessa temporada, né? E também se o sexo foi tão importante assim na vida dela toda. Porque o que eu acho assim impressionante às vezes é quantas mulheres me dizem que quando envelhecem elas se sentem livres do sexo, que nunca foi bom.
nunca foi gostoso. Ela fala, graças a Deus, já casei, já tive filho, já cumpri as minhas obrigações como mulher. Agora estou livre para o que eu realmente sinto tesão e prazer. E vão fazer outra coisa. Por que que todo mundo acha no Brasil, porque em outras culturas não é assim, que o sexo é o maior prazer da vida? Pois é, isso é super importante, né? Porque a gente tem essa fixação no sexo genital, né? Fixação, né? E a sexualidade ela é muito mais ampla do que só sexo genital, né? Ô, gente, e já que vocês estavam falando tanto de pau duro e etc., vamos escutar a nossa segunda história do dia? É a história da Roberta, de 64 anos, de São Paulo. Manda casos. Eu e meu marido somos casados há 30 anos. Sempre fomos muito felizes, porém, com a idade, ele tem sofrido com impotência. Isso mexeu demais na nossa relação. O sexo entre a gente sempre foi bom. É difícil vê-lo tendo que lidar com essa frustração de fisicamente não conseguir manter as relações. Para compensar a falta de sexo, ele tem me masturbado bastante. Até compramos alguns brinquedinhos para apimentar o momento, mas a penetração me faz muita falta. Por isso, eu estou tentando convencê-lo a fazer tratamento, mas para ele ainda é um tabu ter que buscar ajuda em relação a isso. Nisso, eu também fico frustrada. Eu quero voltar a transar com ele, mas a teimosia não deixa. Sexoterapia. Ana Canosa, e aí eu queria saber o seguinte, todos os homens terão um dia dificuldade de ereção? Sempre, opa, por favor. Dificuldade de ereção todos terão. O que não caracteriza uma disfunção erétil explicitamente, né? Agora, a gente sabe que homens, por exemplo, com acima de 70 anos, comparados a homens, né, de 18 a 39 anos, têm 3 vezes mais chance de ter questões de ereção. Claro, porque o corpo já não é igual como era, né? Agora, o que ela fala é uma coisa muito importante. Primeiro, os homens mais velhos de hoje ainda têm muita dificuldade de chegar e falar sobre isso. Por quê? Por causa do contexto simbólico da masculinidade, que a gente já discutiu muito aqui, né? Então, perder ereção vira o problema, né? A incompetência, a impotência geral diante da imagem de masculino, da identidade de homem que eu crio para mim. E a gente sabe que este problema é uma questão que vem desde a adolescência e jovens adultos, senão não teríamos meninos com homens jovens com 30 anos tomando Viagra há 10 anos, porque isso também é uma realidade, sem necessidade nenhuma, né? Vamos combinar, sem nenhuma necessidade física, né? Que seja, né, coerente com tomar uma medicação para ereção. Então, ele se depara com isso, essa vergonha, passa pela vergonha do julgamento que ele acha que as pessoas estão fazendo dele com essa questão de impotência, né? O fato dele não se comunicar com os amigos sobre isso, que é um pouco diferente hoje, né, das pessoas mais jovens, dessa nova geração que fala mais sobre essas questões, o que é muito legal. E tem uma outra coisa, tem um sofrimento em relação ao prazer. Porque para os homens, né, o Luiz Hahn já fala uma coisa interessante, ele fala assim, que os homens ainda, o sexo genital para os homens é muito masturbatório no sentido de penetração. A penetração para o homem tende a ser muito prazerosa, né? E como eles não exploram outras potencialidades do corpo, quando eles percebem que esta penetração começa a ficar insuficiente, há uma dor, não só a dor que a gente falou desse ideal da masculinidade, mas há uma dor da perda, o medo e o fantasma de perder o prazer. E ao invés deles irem em busca
de um tratamento, de uma terapia sexual, de uma medicação, de uma injeção intracavernosa, de usar uma prótese ou dos diversos tratamentos disponíveis, porque existem homens, por exemplo, que têm diabetes, que de fato vão ter um comprometimento maior com a ereção, né? Existem outras doenças cardiovasculares que podem comprometer de fato a ereção. O homem que tira, por exemplo, tem faz uma cirurgia de próstata e retira parte da próstata, ou boa parte, ou a próstata toda, que pode ter um comprometimento no nervo cavernoso. Então, de fato, existem condições físicas, para além das questões emocionais, que podem produzir problemas de ereção. Só que isso para ele é tão doloroso que, ao invés de ele ir em busca, ele deprime. E aí ele faz assim, bom, agora acabou. Então, e não fala mais sobre esse assunto. E vira um assunto proibido. Esse assunto, e as mulheres ficam muito chateadas, porque elas vão lá empurrando vamos fazer alguma coisa, vamos no médico, vamos marcar urologista. A mulher marca urologista para o sujeito. Ana, né? Isso em todas as áreas. O cara só vai ao médico quando ele está nas últimas e amarrado pela mulher ou às vezes pela filha, mas ele não faz. Homem brasileiro não faz. Eu estou falando a maioria, porque senão vai aparecer, eu faço. Não, eu estou falando a grande maioria, isso aparece nos meus livros. Por que os homens brasileiros, além de muitos outros fatores, morrem mais cedo? Eles não fazem trabalho preventivo nenhum, eles não vão ao médico, eles só vão quando realmente já estão muito doentes. E a mulher ainda tem que levar. Por quê? Exatamente pelo que você falou. Homem que é homem, é forte, é potente, é saudável, é imbatível, é heróico, não tem doenças, não tem fragilidade. É incrível, porque você fala que os homens mais jovens não são assim, mas são também. Eu tenho um livrinho que chama O Homem Não Chora, a Mulher Não Ri. Até meninos de 18, de 20 anos vão chorar escondido no banheiro. Lógico que cada vez mais tem homens que colocam para fora, tem muitos homens que falam, tô broxa mesmo, não estou conseguindo, eu já fiz 2 colunas na Folha sobre isso, tô broxa mesmo, não estou conseguindo, não é prioridade para mim, não estou conseguindo me concentrar, não estou conseguindo, estou me sentindo deprimido, massacrado, mas tem jovens que também se submetem a essa cultura, que é uma cultura... Porque ser broxa é um xingamento, né? Ser broxa é um xingamento pro cara. Seu broxa, né? Mas alguns estão conseguindo falar disso e falando, tô mesmo, sabe? Se abrindo. Poucos. O que eu acho importante é que essa cultura em que o homem tem que ser dessa forma, e o Brasil hoje vive isso, né? Essa cultura do homem que tem que ser imbrochável. Imbrochável é ótimo. Oprime mulheres, violenta mulheres, mas também mata os homens que não se enquadram nesse perfil. E cada vez mais são mais homens que não vão se enquadrar nesse perfil. E outra, tem uma coisa também, desculpa, Má, só uma coisa que é importante, que às vezes quando vem a queixa vem com uma falta de informação que eu fico assim, eu falo, não é possível. Então aí vem aquela pergunta assim, olha só, eu me masturbo muito e eu lesei o nervo do meu pênis por causa da masturbação e é por isso que eu estou tendo disfunção erétil. É assim, é que o meu pau é muito grande e eu estou tendo essa dificuldade. Assim, ou então quando fala assim, doutora, tá ruim, tá acontecendo, aí eu tô broxa, e aí quando você vai perceber, não é que ele tá broxa, ele tá com disfunção de desejo, ele não tá... Então, assim, essa falta de conhecimento da própria resposta sexual e do que tá acontecendo com ele. Você fala assim, gente, sabe, você fica assim, né, quer dizer, é o cara que sabe tudo de sexo, porque a nossa cultura na masculinidade, ele vai criando essa ideia, né, o homem não precisa de informação. Não, assiste filme pornô, né?
E tem toda aquela referência do filme pornô, da pornografia. Marina, só para concluir, porque agora com essas 2 colunas do Imbrochável que eu fiz, muitos homens me escreveram, peraí, não é assim, você pode botar nas caixinhas. O problema da pandemia, da crise, você bota numa caixinha, e o sexo você bota em outra caixinha. Que caixinha que você tem? Onde que estão essas caixinhas? É como se fosse externo a ele, como se ele não fosse um ser humano, que tudo está conectado. Claro. Então, o que eu acho que nós poderíamos deixar aqui como um recado é: o sexo não é você ser imbrochável, não é prova de que você é um homem de verdade. Não é prova nem de que você é um homem no sentido de humano. O contrário, você hoje sentir falta de desejo, falta de tesão, não conseguir transar, também pode ser uma prova de que você é um homem de verdade. Uhum. Sim, total. Não é um boneco inflável com um pau que funciona em qualquer coisa, que bota numa caixa e funciona. Porque aí não precisa de você, tem o vibrador. Quer um pau que funciona numa caixa? Usa o vibrador. Agora, eu acho interessante a gente trazer essa história aqui, porque, bom, a gente fala muito com mulheres, a gente sempre traz casos de mulheres, né? E eu acho que aí a gente tem essa tendência a pensar sempre as dificuldades do lado das mulheres. As mulheres envelhecem, passam pela menopausa, podem perder o desejo, a dor, não sei o quê. E, na verdade, os homens também vão enfrentar e vão sentir e vão se entristecer muitas vezes com questões decorrentes do envelhecimento, e vai precisar saber lidar com isso, com aquele mesmo bom humor, com o mesmo interesse, né? Eles e aí eu queria sofrem saber, mais Ana, do que elas. Eles sofrem mais do que elas, só que eles não podem falar, não podem expressar e fingem para eles mesmos que não estão sofrendo. É verdade. E se os homens se cuidarem, usarem todas essas, a ciência, a tecnologia, a boa alimentação, e tiver uma vida amorosa, afetiva, boa com a companheira, ele pode ter uma vida, Ana, o orgasmo masculino, a ejaculação, a ereção, ele pode acontecer até o fim da vida, ou ele vai ter que buscar alternativas? Claro que pode acontecer. Agora, não vai acontecer com a mesma rigidez, não vai acontecer com a mesma frequência, né? Quer dizer, ele pode, por exemplo, perder uma ereção no meio do caminho. Você veja, um dos grandes problemas que a gente enfrenta com prevenção de infecção sexualmente transmissíveis na terceira idade, né? Para além da questão do preconceito, porque se a gente pegar pessoas na terceira idade hoje, fazer sexo com preservativo, principalmente para homens que estão casados há muitos anos, e mulheres também, né, que tiveram parceiros por muito período, o preservativo era significado do quê? De prevenção de gravidez e de fazer sexo com um profissional do sexo, por exemplo, não com a parceira. Então fica muitos anos sem usar o preservativo. Aí, em outras relações, então tem isso, essa falta do manejo do preservativo. Não foi uma geração que cresceu escutando, vai usar preservativo para prevenir várias infecções sexualmente transmissíveis. E se este sujeito já tem uma certa idade, parar a relação para colocar o preservativo pode dificultar uma ereção. E aí, dá jeito, gente? Claro que dá jeito. Aí você começa de novo, faz, enfim. Mas isso pode provocar, né, algumas dificuldades. Então, assim, que vai ter um impacto na resposta sexual, terá. Então, líquido ejaculado vai ser menor, cada vez vai ejacular. E isso também, né? Aí tem aquela ereção aos 20 anos, rija, assim, com aquele monte de líquido ejaculado. Aí chega no final da ereção, né, vai envelhecendo, o grau da ereção começa a diminuir, então, né, já não fica tão rígido, vai diminuindo. A força da ejaculação é menor e a quantidade de líquido ejaculado também é menor. Quando retira a próstata, aí ela fica quase zerada, tem o que a gente chama de ejaculação seca. Então,
tudo isso são adaptações. Agora, você tem medicamentos para ereção, para os homens que podem tomar. A gente tem, que é Viagra, Cialis, Levitra e todos esses outros, Cialis diário, enfim. A gente tem injeções intracavernosas, quando as medicações para ereção não são suficientes para aquele homem especificamente. A gente tem bomba a vácuo, que também é, vamos dizer, nos tratamentos que a gente mais indica, né, que são mais indicados, já não é o primeiro, vai ser lá o terceiro ou quarto. Né? Agora tem uma cirurgia de revascularização, né, que eles pegam um nervo da perna e fazem quase um atalho para conectar ao nervo cavernoso. Então, aquele impulso do movimento da perna faz uma reconexão com o movimento, com a resposta sexual. É uma cirurgia recente, né? Que não está disponível no SUS ainda, mas que tem dado efeito, que tem funcionado, principalmente para homens que não respondem, por exemplo, à medicação oral, que é a mais fácil que tem, né? Que também foi uma grande revolução e foi muito importante. E por último, tem as próteses penianas, né? Para quem ainda por cima ainda tem a prótese, né? Que é uma cirurgia cara, mas que 70 e tantos % das pessoas que dos casais, né, vamos dizer, dos homens que colocam prótese... Como é que é isso, Ana? Prótese peniana, como é que funciona isso? Bom, existem 3 tipos de prótese. É como se fosse uma caneta, né, que é maleável, né, não super maleável, então você retira a esponjinha de dentro dos corpos cavernosos, então quando o homem vai ter ereção, enche de sangue. Então aquela esponja faz assim, e aí o homem tem ereção dentro dos corpos cavernosos. Então eles retiram esse corpo esponjosinho dentro do corpo cavernoso, essa esponjinha, e inserem as próteses, as 2 próteses. E ela é maleável, então o próprio homem ou a sua parceria vai colocar o pênis em riste. Essa é a prótese mais barata, é a prótese maleável. Aí existe a prótese de 2 volumes, que é também 2, né, essas 2 canetinhas que eu estou falando aqui entre aspas, ligadas a uma bombinha que vai no escroto. E essas canetinhas são infláveis. Então, quando o homem quer ter ereção, ele infla através do toque no escroto, e quando ele, né, já ejaculou ou não ejaculou, enfim, aí ele coloca, ela também aperta e ela desinfla. E existe a prótese de 3 volumes, que é a mais cara e a mais eficiente, porque o que joga dentro das canetinhas é um líquido. Então, tem um volume, tem as 2 canetinhas dentro dos corpos cavernosos, conectadas a um líquido que fica num reservatório atrás da bexiga, conectadas ao escroto com esta bombinha. Então, o que vai para dentro das próteses não é mais o ar, como na de 2 volumes. É um líquido. O que favorece que a temperatura do pênis fique um pouco mais quente, que é uma reclamação, às vezes, das parcerias, que na prótese de 1 volume só, essa que é flexível, o pênis fica um pouco mais frio. Então, mas, gente, é muita tecnologia. Amiga, claro. Mas e os caras, e eles ficam satisfeitos, assim, continuam tendo prazer, e as mulheres também. Porque isso nós estamos falando só de mecanismo erétil, nós não estamos falando de sensibilidade, nós não estamos falando de ejaculação. O resto está tudo funcionando, falta só isso, vai lá. E Ana, mas olha só, antes disso também tem, né, o sexo tântrico, né, que a gente já falou aqui também, vai descobrir outras partes do corpo para ter prazer, né? Também, e sair um pouco dessa atenção ao pênis, né? E aí eu vou contar a terceira história do dia, mas só depois do comercial. O AlvTV é a mesa redonda com os assuntos mais quentes sobre televisão. Toda terça, ao vivo, à 13h, eu, Maurício Sticer, converso com Aline Ramos, Chico Barney e Débora Miranda
sobre o que realmente importa e também sobre o que não importa tanto assim na televisão brasileira, sempre com muita informação e humor. Você pode ouvir o UOL VTV e outros programas do UOL em uol.com.br/podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts. E por fim, a história da Ana. Esse é um nome fictício, de 68 anos, de São Paulo. Manda casos. Eu já havia me masturbado quando eu era jovem, mas foram poucas vezes e eu nem achava tão bom. Logo casei com meu primeiro namorado, com quem vivi por 39 anos. Há 6 anos fiquei viúva e voltei a ter vontade de me masturbar. O fato de eu estar sozinha faz eu me sentir mais à vontade para explorar essa possibilidade. Chego ao orgasmo como nunca havia sentido antes. Uma vez eu levei um susto, senti uma dor nas costas e fui para o pronto-socorro achando que eu poderia estar sofrendo um infarto. A dor era pelo esforço que eu tinha feito. Hoje em dia eu ainda tenho um pouco de medo de passar mal, já que quando eu chego ao orgasmo meu coração dispara e eu sinto um pouco daquela dor. Mas eu não parei. Depois dos 60, o orgasmo se tornou uma parte importante da minha vida. Sexoterapia. Tá vendo, Ana, Nata? Que maravilhosa. será que essa dor é uma dor física mesmo? Será que ela teve ou será que foi uma descarga de culpa e tudo isso junto? Olha, eu até entendo que possa ter tido também uma dor física, dependendo do movimento em que ela fez e da contração da musculatura, porque precisa ver como é que ela estava, né? Ela foi tomada de assalto. Sabe quando você faz um movimento que você, de repente, dá uma dor nas costas? Então, pode ser alguma coisa assim, pode ter sido um grande susto, né? Porque eu imagino, né, essa experiência. Agora, o interessante do relato dela é o quanto que ela não se fechou nisso, né? Nessa situação do tipo, nossa, gozei, fui parar no pronto-socorro, e ela continuou testando, experienciando e se possibilitando prazer. Como eu falei para vocês, né, eu dou aula para a terceira idade há muitos anos, e eu já escutei histórias hilárias. Então, tinha uma senhorinha que uma vez falou assim, não, eu não vou comprar um vibrador, porque a hora que eu morrer, e se o meu filho descobre o vibrador no meu armário, imagina o que ele vai pensar. Aí, outra que os filhos deram de presente para os pais uma ida a um motel, como aniversário de casamento, mas eles estavam juntos, sei lá, 50 anos. E aí ela falava assim, minha filha, mas pelo amor de Deus. E aí a suíte tinha piscina. E ela falou assim, minha filha, pelo amor de Deus, vamos sair para comprar um maiô novo para sua mãe. E aí ela foi comprar um maiô novo. E a filha falou assim, mas mãe, não é para usar maiô sem na maiô, piscina. mãe. Sem maiô. Ela falou, eu preciso de um maiô novo. E aí ela foi no maiô novo, e ela foi na piscina, e ela contando para a gente na sala, e aí no final ela virou e falou assim, e olha, e até que funcionou, e assim, sabe? Então, assim, essas descobertas, né, são muito ricas, né? Todas as descobertas que a gente faz, né, inclusive nessa fase da vida. E o vibrador hoje, né, ele é uma grande possibilidade de obtenção de prazer individual, que muitas mulheres na terceira idade de hoje não tiveram, como a Miriam falou, a liberdade de experimentar na sua juventude ou na sua meia-idade. Verdade. O que eu acho que é muito importante deixar aqui como recado é que muitas mulheres nunca tiveram um orgasmo. Não só mulheres mais velhas. Obviamente, mais mulheres mais velhas nunca tiveram orgasmo. Não quer dizer que nunca tiveram prazer, mas nunca tiveram um orgasmo, nem sabem o que é. Então, se nós conseguíssemos dizer, olha, não tem problema algum experimentar um vibrador. Outro dia eu fui ver um que está na moda, que é caríssimo, Ana. Tem. O sugador de clitóris? É, muito caro, Ana. É tinha tudo que caro, popularizar. Tinha que popularizar, tinha que fazer um produto e popularizar de uma forma lúdica também, além de ser mais barato, porque eu fui ver um negócio assim,
Ana, era quase R$700. É isso mesmo, é uma tristeza, é uma Poxa, Gente, tem que Mas entrar é isso bom, aí hein? em programa social, praticamente, não é verdade? Ana, Porque nem eu vou comprar um negócio de R$700, pelo amor de Deus. É caro. Então, eu tem que poderia pedir, comprar. né? Fazer vaquinha, aniversário junto aniversário, Natal Eu pede. Tem muitas amigas legais que fazem isso, dão um vibrador, mas é um vibrador de 80, de 100. Então, não dá. Então, o que eu acho assim, tinha que ser uma coisa mais acessível, em vários sentidos. Mais acessível em termos de custo, mais acessível em termos de poder comprar sem ter vergonha de entrar numa loja de sex shop ou fazer um pedido que vai chegar na tua casa. E tinha que ser mais acessível para as pessoas falarem, eu uso sim, é gostoso, por que você não experimenta? Tipo, Miriam, revendedor Avon, gata. Você sabia que algumas revendedoras de cosméticos, eu falo isso porque, como eu dou aula na pós-graduação, e eu já dei aula para várias alunas que são donas de sex shop, e algumas já estão usando o sistema de revenda junto com cosmético. Então, vai na casinha lá, sabe? Lembra das reuniões do Tupperware? Então, vai na casa vender cosmético e aproveita, vai dar informação e vende o produto erótico. É maravilhoso isso. Ai, gente, eu fico me lembrando do Grace and Frank, né? Maravilhoso. Cria um movimento e eu achei interessante porque ela fica com uma tendinite, vocês lembram disso? E desenvolve um vibrador específico para elas e disso fazem um movimento com a comunidade de amigas e conversando sobre sexo na terceira idade. Eu recomendo isso para todo mundo, assim, tipo, para minha mãe e daí para frente, porque eu acho que inclusive é uma oportunidade de falar sobre isso, né? Mas tem que falar de uma forma sobre vibrador lúdica, porque quando nós falamos, tem que ser mais natural, não dá para uma mulher que chega aos 70, nunca experimentando isso, nunca tendo prazer, nunca tendo liberdade, vai ser natural. Não vai ser natural. Tem que reverter isso de uma forma lúdica, sabe? Falando com as amigas, falando com a médica. A médica tem um papel fundamental, a ginecologista tem um papel fundamental, porque ela vai na ginecologista, ela pode não ir na sexóloga, não é? Pode não ir numa terapia sexual, mas na ginecologista ela vai. A ginecologista não pega e dá um remedinho? Quantas vezes eu já não saí de lá com lubrificante, com isso, com aquilo? Olha aqui um vibrador para você experimentar. Esse que é de R$700. Nessa daí eu quero ir. Essa de R$700, dá um brinquedinho também para experimentar. Não sei, o que eu acho é que se não tiver isso, muitas mulheres não vão ter a coragem de sair dessa prisão que virou o sexo no Brasil, que é a penetração ou não ter nada. Ou tem a penetração muito desprazerosa para grande parte, ou não tem nada. Então fica difícil. E eu não estou falando só de mulheres mais velhas, não. Não estou falando só de mulheres mais velhas, não, porque é mito que todas as jovens estão tão livres assim. Não estão. Não. E eu queria saber uma coisa, vocês que são das pesquisas e das estatísticas, tem números sobre isso, sobre mulheres, o prazer das mulheres na terceira idade? E quantas que descobrem o prazer pela primeira vez depois dos 60, 70 anos? Vocês têm números sobre isso? Eu não conheço. Você tem, Miriam, alguma? A Carmita Ábido tem muitas pesquisas maravilhosas. Agora, tem uma coisa, eu também tenho muitas pesquisas sobre isso. Nós trabalhamos com discurso, né? Com o que as pessoas falam, porque nós não estamos na casa delas para saber se elas estão tendo orgasmo, se o sexo é prazeroso, se tem penetração, não tem. Nós trabalhamos com discurso. E o discurso é um discurso também recheado de vergonha, recheado de culpa, recheado de medo, recheado de não querer ser anormal. Então, é difícil essa pesquisa. Eu faço muita pesquisa sobre sexo com homens e com mulheres,
As mulheres, por exemplo, até com jovem, para vocês verem como não é só com os mais velhos. Eu pergunto para as meninas, assim, de 18, 20 anos, quantos parceiros você teve? 3, 3, 3. Eu falo, por que 3, tanto 3? Ah, professora, se eu falar um, vão achar que eu sou atrasada, conservadora. Se eu falar 20, ninguém vai querer namorar comigo. Então eu falo 3, que é um número razoável. Então não são só as mulheres mais velhas que têm problema com sexo. Não são só as mulheres mais velhas que têm problema com liberdade. Não são só as mulheres mais velhas que têm problema com o corpo. Não são só as mulheres mais velhas que têm problema com desejo. É mito achar que os jovens estão mais livres e mais felizes. Agora, aqui na fala da Ana, da nossa Ana, da história, que tem uma coisa também que eu fiquei pensando. Ela diz, né? Ela sente prazer, teve orgasmos que ela nunca teve e gosta da prática, não quer parar de jeito nenhum. Tem um pouco daquilo, Ana, de estimular a máquina, assim? Fica mais fácil o sexo quando você se habitua a fazer sexo? Eu acho que sim, principalmente porque você combate a preguiça sexual, né? Que acomete a todos e todas, né? Essa coisa de porque, de novo... Isso vale de novo para a vida toda. De novo, o prazer sexual não é o único prazer que nós temos na vida, nem tem que ser, né? A gente tem uma série de outras alegrias e prazeres, né? Então, o fato de você priorizar a vida sexual, no sentido de dizer, não, olha, eu gosto disso, eu gosto desse prazer, eu tenho uma memória, eu sinto saudade, né? Muitas vezes a gente sente saudade do quanto de ímpeto físico você tinha, mas você não perdeu a sua memória erótica e nem a capacidade de produzir prazer para si e também na relação com a parceria. Ana, eu ia falar isso, a gente fala, está falando muito da parte física aqui, né? Mas a gente sabe que o prazer e o orgasmo tem um monte de fantasia e do que a gente consegue criar e das lembranças que a gente traz, né? Memória erótica, meu bem, é o que nos salva, né? Você olhar para uma pessoa, né, e você dizer, aquela pessoa que você está há muitos anos e que você tem uma boa atividade sexual, de ser uma pessoa, sabe, erótica, que tem desejo, que você vai construindo, que gosta de sexo, que gosta do afeto. Então, essa memória a gente não perde nunca. Aliás, a gente só vai fazendo o quê? Agregando conteúdo, cena, história nesta memória. Tem uma coisa tão importante que vocês estão falando. Às vezes não é a idade o problema. Às vezes é um tempo de relacionamento e o relacionamento está lindo, está ótimo, mas o tesão se foi. Arranja um namorado novo que resolve tudo. Quantos casos eu tenho no meu livro de mulheres que estavam há 20 anos, 15 anos, quase devagar, quase parando, e encontraram um garotão e que estão felizes da vida. Então, nós colocamos um peso na idade que às vezes não está na idade. E nós colocamos uma pressão nos homens e nas mulheres que faz com que o sexo seja uma prisão. O que eu acho que seria uma solução para muitos casais é não colocar isso como prioridade, ou como problema, ou como a questão que se não for isso, não existe relação, porque é um peso muito grande. Eu faço pesquisa também na Alemanha, quantos casais que nem falam disso, porque se eles são companheiros, se eles são cúmplices, o sexo é uma das coisas e talvez o resultado de uma boa relação. Ele não é o que faz uma boa relação, pelo menos para grande parte dos casais que eu pesquisei. Aliás, quando eu pergunto, isso é um tema para nós fazermos outro sexoterapia sobre infidelidade. Quando eu pergunto por que você foi infiel, para homens e mulheres, em quase nenhum caso que eu pesquisei foi por falta de sexo no casamento. Eu vou deixar isso como provocação.
porque eu quero fazer outro programa. Foi por falta de intimidade, falta de admiração, foi por falta de conversa, foi por falta de risadas, foi por falta de se sentir única, especial. Raramente foi por falta de sexo no casamento. E olha, para homens e mulheres, tá? Vamos fazer outra só sobre isso? Vamos lá. Porque no final das contas, eu acho que a gente volta sempre para aquela questão que eu adoro, que é a capacidade de ser desejante na vida. Yes. E para a gente poder continuar sendo desejante, a gente precisa entender por quê ou para onde vai o nosso desejo. E o nosso desejo não precisa ser só genital. O nosso desejo pode ser a partir da parceria, da risada, do companheirismo e da vivência das dores e do atravessamento da jornada. Porque a jornada ela é rica, mas ela também não é fácil. E a gente também vai ter que aprender a envelhecer de um jeito prazeroso, ao mesmo tempo em que a gente enfrenta os desafios desse envelhecimento. Ana, chegamos ao clímax. Ana, você já estava antecipando tudo o que a gente aprendeu nesse episódio. Conta pra gente. Olha só, a gente aprendeu que a resposta sexual na terceira idade ela é mais lenta, mas não é possível esperar performance num corpo de 70 anos, a mesma performance de um corpo de 30. A gente aprendeu que uma vida saudável e uma mente aberta são preditores de adaptações às mudanças do envelhecimento. Portanto, cuide do seu corpo e da sua cabeça. A gente aprendeu que filhos, netos e sociedade devem respeitar a história de vida dos idosos, mas que provocá-los de quando em vez, para que se permitam e experimentem o diferente e o prazer, pode ser uma boa atitude. Se você for dar um vibrador para a sua avó, o faça discretamente. E a gente aprendeu que quanto mais passam-se os anos, mais a gente compreende o sentido amplo da sexualidade, que está, nas palavras da nossa ilustre convidada, na liberdade, mas está também no abraço, está no beijo, na lembrança e no bom humor. Isso. E também no sexo. Muito bem. Ana responde. Quer um tostão desse conhecimento só para você? Siga o @universa_UOL no Instagram e mande por lá suas dúvidas. Você pergunta e a Ana responde aqui. A dúvida de hoje, Ana, é da @andreia.correia. Você já falou sobre isso aqui, mas responde só para a Andreia ficar feliz. O orgasmo fica menos intenso na terceira idade? Olha só, Andreia, o orgasmo tende a acontecer mais lentamente, ou seja, ele vai chegar mais lentamente, mas ele tende, o contrário, a ser mais intenso do que antes, até porque a gente conhece mais o próprio corpo e pode estimulá-lo melhor. Foi bom para você? Miriam, esse é o quadro em que a gente dá as indicações para as nossas ouvintes, indicações de livros, filmes, séries, podcasts, o que você tem para oferecer para as nossas ouvintes hoje? Além de tudo que você já falou aqui para a gente, né? Claro. A Ana falou para eu dar uma dica de um livro meu. Eu tenho 20 livros sobre sexo. Eu vou dar do mais recente. Então, é o Liberdade, Felicidade e Foda-se, que eu vou mandar para vocês lerem, para a Ana e para você. Eu amo esse livro porque, além de tudo, ele foi publicado, olha que lindo, na Coreia do Sul. Ai, que lindo! Na Turquia. Ai, que demais! Gente, que demais! E em Portugal.
Olha como se Ah, chama em Portugal. Liberdade e felicidade e que se foda. que Então, eu amo esse livro porque é tudo que nós falamos hoje. Sobre a liberdade de ser você mesmo, sobre a coragem existencial de combater os preconceitos que vêm de todos os lados, do que você não pode, mas do que você deve, de você se fortalecer com as amizades. Tem um capítulo lindo que fala de como as amigas são importantes. Tudo isso que nós discutimos hoje como amigas, né, mais do que como especialistas, como é importante essa conversa para libertar. Cada mulher que se liberta, liberta um monte de mulheres. Então, eu amo esse livro e ele só me dá alegrias. E da série, uma que você já falou, Marina, que é Grace Frank, porque são as amigas se libertando, são as amigas respeitando as suas diferenças, são as amigas inventando formas de envelhecer com mais liberdade, mais felicidade. Então, acho que é perfeito para o nosso episódio de hoje. Você quer mais além de série? Não, tá ótimo. Nossa, gente, Grace and Frank, eu acho que dava para a gente indicar todos os episódios aqui, né? É muito legal, é muito libertador, é divertido, é prazeroso. E são mulheres... É vida na terceira idade. E olha que linda, hein, Marina? A Jane Fonda acabou de dizer que ela não transa mais, que ela tem outros prazeres. O último namorado dela, que ela terminou em 2017, tinha um desencontro. Ela gostava muito dele, mas ele tomava remédio, ele tomava Viagra antes de dormir, ela tomava remédio para dormir, então não dava certo. Não combinava. Não combinava, então ela se separou e falou, não quero mais, tenho outros tesões. E é isso aí. Prazeres, outro. Isso também é uma sabedoria, né? E você, Ana, o que trouxe pra gente hoje? Olha, a Grace Frank vocês já falaram e eu vou falar todo mundo trouxe a Grace Frank, também tinha anotado aqui. Eu vou fazer essa inclusão da sexualidade masculina que nós falamos, que é a série Método Kominsky. Porque eles falam muito sobre a questão da sexualidade masculina, é uma série ótima, com muito bom humor e que vai tratando também de como os homens também vão se arrumando, se arranjando nessa realidade do envelhecimento. Um filme muitíssimo sensível, que é um filme cubano chamado Candelária. E esse filme, gente, eu não sei se vocês assistiram, mostra, por exemplo, um casal de idosos fazendo sexo, que gostavam muito de sexo, e que, num determinado momento, eles começaram a vender as imagens de sexo para uma produtora de filme pornográfico, porque existem pessoas que compravam os filmes. Mas aí vai mostrando, é muito bonito, é um filme lento, né? Não é esse filme super uhul que a gente está acostumado, mas é um filme extremamente sensível. Candelária, assista, é muito bonito. E também queria falar do perfil da Helena Chargel, eu não sei se é Chargel que fala, que ela criou... ela é ótima. Ela é ótima, ela criou uma marca de lingerie para mulheres maduras, mulheres na terceira idade. Então, são lingeries super bonitas, adaptadas aí ao corpo dessa mulher. Então, aí ela está no Instagram, ela faz uma TED em que ela tira, ela vai, não sei se vocês já assistiram a TED dela, ela está com a lingerie embaixo, eu vou dar o spoiler, porque ela está de sobretudo não, como é que é o nome daquela capa de chuva? É tipo um sobretudo mesmo. Tipo um sobretudo, e ela vai contando como é que ela fez não sei o quê, e de repente ela vai lá e tira o sobretudo na frente daquela plateia enorme, e as pessoas aplaudem de pé, ela com a lingerie que ela criou, junto com uma parceira dela, que era uma amiga, que já tinha uma fábrica de lingerie, e ela então cria toda uma linha. Uma linha, exatamente. Obrigada, Má, é isso aí. E você, Marina? Ai, que incrível, e eu. Olha, vocês já falaram Grace and Frank, mas eu também queria indicar formalmente aqui a TED, A Bela Velhice, da Miriam Goldenberg, para a gente sair feliz e acreditando que a gente pode ser, sim,
que a gente vai ser mais feliz depois dos 50 anos, né, do que é, porque segundo a Miriam, entre os 40 e os 50 é o momento em que as mulheres se sentem mais infelizes, né, então, ó, só daqui para frente, gente, é só melhorar. E também eu queria indicar o episódio Como Você Goza, do podcast Meu Inconsciente Coletivo, que é um podcast da Tati Bernardi, e nesse episódio ela conversa com a psicanalista Maria Homem, e elas conversam o tempo inteiro sobre de onde vem o desejo, onde pode estar esse desejo e como atingir o gozo. E a Maria Homem defende muito isso, que ele não é um ponto físico, né? Uma coisa muito mais complexa que está na cabeça e que, portanto, todos podem ter. Não tem nada a ver com idade, né? Então é isso, gente. Terminamos, Ana Canosa. Muito obrigada, Miriam, pela honra da sua presença aqui no nosso podcast. Que delícia ter esse privilégio. Uma alegria, Marina, uma alegria, Ana. Estou muito feliz de estar com vocês e vamos falar muito sobre isso, porque esses tabus só aprisionam homens e mulheres, hein? E parece que só as mulheres sofrem, mas os homens também sofrem e muito. É isso. Obrigada, viu, Miriam? Me senti muito honrada. E Mar? E chegamos ao fim de mais uma temporada do Sexoterapia, Ana Canosa. Pois é, querida. E agora o que nós vamos inventar, né? A sétima pois é, temporada. não, mas já tá aí na agulha. A sexoterapia vai tirar um pequeno intervalo, em breve, como sempre fazemos depois aos finais da temporada, para a gente dar um respiro e ativar nossa criatividade, não é? E em breve a gente volta com uma temporada novinha em folha. E enquanto isso, você volta lá para maratonar essa temporada, que recebeu convidadas incríveis e discutiu sexualidade e relacionamento em todas as fases da vida. Eu espero que você tenha gostado, que eu adorei. Foi um prazer. E para você, Ana? Para mim, sempre um prazer. Muito obrigada a todos e a todas. Um beijo para o pessoal de Portugal, que tem escutado muito sexoterapia. As professoras que estão indicando sexoterapia para os seus alunos e alunas. A todos e a todas, um beijo. E até a nossa 7ª temporada do Sexoterapia. Até lá! Siga a Universal UOL nas redes sociais e compartilhe com a gente a sua história. Quem sabe o seu dilema não é o próximo a ser tratado por aqui? Você pode ouvir esse e outros podcasts do UOL em uol.com.br/podcasts. Sexoterapia tem apresentação de Marina Bessa e Ana Canosa. Edição de áudio de João Pedro Pinheiro. Reportagem de Fernanda Colaviti. Produção de Laura Capanema. Coordenação de Juliana Carpanês.